O presidente Lula ficou enfurecido com a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que determinou que ele pode permanecer com um relógio de ouro recebido como presente em 2005, durante seu primeiro mandato. A decisão reacendeu discussões sobre o recebimento de joias pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, Lula afirmou a interlocutores que se sente manipulado pela corte, suspeitando que a decisão possa ser usada para absolver Bolsonaro no caso do roubo de joias árabes. O presidente, visivelmente irritado, mencionou a possibilidade de devolver o relógio ao TCU, mas foi aconselhado a apenas recorrer da decisão do TCU, argumentando que os fundamentos estão equivocados. Eles defendem que Lula poderia sim ficar com o relógio, já que em 2005, quando o presente foi recebido, não havia regulamentação clara do TCU obrigando a devolução de presentes de alto valor. Lembrando o óbvio, Bolsonaro recebeu objetos de valores altíssimos e tentou vendê-los, transformando-os assim em dinheiro vivo, descaracterizando dessa forma qualquer argumento de presente pessoal. O Tribunal de Contas da União disse que o presidente Lula não é obrigado a devolver um relógio que ganhou em 2005. O Lula ganhou um presente de uso pessoal, um relógio Piaget que você ganha, põe no braço, ok, normal. O Bolsonaro ganhou colar de diamante, cavalinho de diamante, né? Então eles estão equiparando. E as matérias que eu estava vendo ontem, deu vergonha de ser jornalista, assim, sabe, de pertencer a essa classe. Era assim, quer dizer, era tribunal isenta Lula, sabe, como se o Lula fosse culpado de alguma coisa, e de alguma maneira comemorando a reabilitação do ladrão de joias, porque agora Bolsonaro, segundo o TCU, não é mais um ladrão de joias, ele pode ganhar colar de diamantes, né? Enfim, é um absurdo completo. Diga lá, Aquiles. Bom, lembrando que eu estava vendo aqui, o relator dessa matéria, que foi acolhido pelos outros ministros do TCU, é o ministro Jorge Oliveira, que foi indicado pelo Bolsonaro, né? Então, alguma coisa não fecha aí nessa tentativa de equiparar, que a mídia sonha, né? Ela adora tentar equiparar o presidente Lula com o inominável. Primeiro, o presidente Lula não vendeu um Patek Philippe por meio de mulas e laranjas para embolsar o dinheiro e custear suas despesas em uma fuga ao exterior. Esse é um dado. O outro são todos os outros presentes aí que a gente já viu nesse inquérito das joias, né? Inclusive com pessoas, com militares envolvidos no processo de venda e de transporte desses presentes. Agora, fornece instrumentos, fornece insumos para esse discurso bolsonarista de que o Bolsonaro não é ladrão. Um perseguido, né? E que ele não tinha, veja só, ele não tinha como saber que os presentes que ele ganhou não eram dele. Isso para mim, eu acho que esse é o mais puxado, porque você tem toda uma estrutura institucional que é responsável apenas por catalogar e dizer o que se enquadra e o que não se enquadra como objeto de uso pessoal do presidente. Aí você chega com essa e diz, não sabia, não tinha como saber. Não, calma, tinha como saber, tanto é que soube. E tanto é que fez sabendo, né? Quando todas as conversas foram reveladas lá do ministro do auxiliar Mauricídio, dizendo, já está aqui as informações são essas, ele vai de selva, ou então repassa para um ministro trazer. Tudo isso ele sabia, gente. Ninguém faz um negócio dessa magnitude, apagando mensagens, apagando rastros, mandando advogado recomprar relógio, sem saber que era um negócio não coberto pela lei. O grande lance é a mídia corporativa brasileira ficar procurando meios para equiparar Bolsonaro e Lula, né, sendo que não há a mínima base para comparação nesse episódio e em muitos outros, em vários outros. Exatamente. E aqui já tem as consequências políticas, né? Após a decisão pró-Bolsonaro, tomada pelo ministro indicado pelo Bolsonaro, o TCU deve arquivar os processos pelo roubo de joias. Daiane, com você. Olha, de fato, o que você disse, o que ele disse aqui também sobre essa construção da mídia sobre o assunto é digna de Lava Jato, né? Você faz aquele malabarismo todo para dizer, está dentro do esquadro jurídico, então ele também cometeu crime. Relógio dado de presente ao presidente Lula, que tinha o nome do presidente Lula, né? A caracterização de item personalíssimo. É um presente com o nome do presidente Lula, não era o nome do governo do Brasil, era o nome do presidente Lula, um presente para ele. Isso num aspecto ali da gente caracterizar o que é esse objeto. Um valor de 60 mil, né? Acho que cada pedrinha daquela ali não vale, pedrinha das joias do Bolsonaro, que ele tentou surrupiar, não vale isso, mas valor de 60 mil. 2005, a medida, a norma que estabelece o que é item personalíssimo, os valores, etc., é de 2016. E o próprio TCU,
estranhamente, dar essa decisão, mas foi o próprio TCU que pediu para o Bolsonaro devolver os objetos que ele teve que recomprar, ir atrás e recomprar, justamente porque o próprio TCU disse, você tem que devolver. Então, já ali, essa situação toda já descaracteriza tudo. A tentativa de equiparar é o mesmo caminho que tenta se equiparar a extrema-direita com a extrema-esquerda, é o mesmo caminho, e, assim, o discurso de dizer que isso favorece o Bolsonaro no julgamento não faz sentido. Primeiro porque o julgamento do Supremo e as investigações estão apurando, além dessa questão do item personalismo e tal, tem outras questões, tem o desvio, né? Escondeu, trouxe embutido lá, vendeu e não declarou, enfim, tem outras situações, e ainda há suspeita desse objeto ter sido dado a Bolsonaro como forma ali de agraciá-lo pela venda da refinaria de Landulfo, não é isso? Landulfo Alves, Mataripe na Bahia. Exatamente. Então, há essa suspeita de corrupção ainda envolvendo isso, mas é bom lembrar que o objeto veio, parte desses objetos todos veio escondidos, tentou manipular de um jeito para que não fosse declarado. Bolsonaro não pegou o presente, declarou, levou para casa bonitinho, não. Ele escondeu, surrupiou, levou, tentou vender, fez lá um esquema com o Mauro Cid e os filhos, o pai dele lá, o general Cid, também para vender. Então, não há como se equiparar a um relógio de 2006, que o presidente Lula ainda tem, 2005, né? O presidente Lula ainda tem, do caso do Bolsonaro com essa surrupiada das joias. Porque não se equipara e não tem reflexo. O TCU pode decidir, contraria sua própria decisão de ter que devolver, porque fez todo o movimento, o Bolsonaro teve que comprar um relógio, o ACF teve que fazer todo aquele movimento para recomprar um relógio, porque o TCU disse, olha, tem que devolver. Agora o TCU vai dizer assim, não precisa mais, porque o Lula pode ficar com a dele. Isso é discurso para as redes, pode colar nas redes. No judiciário, isso não cola. E não vai colar e não tem repercussão, ou seja, não vai ter efeito essa decisão, no sentido de que o judiciário do STF vai olhar isso e falar, pronto, se o TCU está dizendo que não é, não é. O TCU faz um malabarismo para dizer que não há norma legal, porque não tem uma decisão do Congresso em relação a isso. Ué, as normas do TCU não valem, então? Então nenhuma norma vale. Né? Nenhuma regra estabelecida pelo TCU, norma, regulamentadora, etc., vale mais, porque é esse o discurso. E a gente vai olhar ali os indicados por Bolsonaro. Esse discurso pode pegar ali, como eu disse, nas redes, para essa turminha de bolsonaristas que vai ficar discursando, tentando lacrar lá no Congresso. Do ponto de vista jurídico, isso não cola, não vai ter efeito, até porque os crimes de Bolsonaro não se resumem somente no sentido de ter ficado com o objeto. Ele pegou o objeto de forma escondida, trouxe de forma escondida, não declarou, tentou vender para ganhar dinheiro em cima disso, o valor é imenso, 60 mil um relógio, 16 milhões, sei lá, 5 milhões que seja, uma dessas peças aí. Então, essas questões todas não se equiparam por si. Esse discurso da mídia é vergonhoso, é o jornalismo porco, o jornalismo que faz a mesma coisa que o lixo, o esgoto das redes fazem. Fake news, tentando manipular, dizer, olha, como o Lula também pegou, é tudo igual, essa turma e tal, só alimenta esse discurso para a extrema-direita.